Queridos irmãos e queridas irmãs, esse é o nosso canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Estamos de volta com a nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Continuamos estudando o 5º capítulo da obra, Bem-aventurados os aflitos, e agora vamos nos dedicar, ainda no item Instruções dos Espíritos, ao seguinte ponto, ao seguinte item: perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Assunto diretamente relacionado à vida de todos nós e de grande importância. Esse item, essa instrução, contém 6 parágrafos, numa instrução que vem nos trazer boas informações e o aspecto prático em um resumo sobre esse tópico, que nos traz a explicação da justiça na desencarnação de entes queridos e jovens. E ainda, no seu aspecto prático, um apelo ao nosso conhecimento espírita para o consolo e ajuda nessas situações. Essa apresentação toda nos faz encaminhar o nosso sentimento, principalmente, a caminhos mais leves aqui durante a vida terrena, quando essas situações de nos separarmos de um ente querido que volta ainda em tenra idade, ainda jovem, ao plano espiritual, nos leva a viver melhor essas situações e a orientar as pessoas próximas de nós de forma consoladora quando isso acontece. Para pensarmos no aspecto de continuidade do texto, no item anterior, nós estudamos que a felicidade plena não é aqui da Terra, não é própria aqui do planeta Terra. Mas que aqui, embora vivamos angústias e aflições, existe um certo quinhão de felicidade que pode ser alcançado com uma certa sabedoria. Portanto, agora devemos entender melhor a desencarnação de nossos entes queridos em tenra idade, para não nos desesperarmos diante desse fato. Isso porque muitas vezes a felicidade aqui na Terra, para muitas pessoas, se encontra exclusivamente na presença desse ser querido, desse ente amado. Como continuar vivendo com a felicidade possível daqui da Terra, mesmo quando eles voltam ao plano espiritual? Como não nos desesperarmos? Essa é a ideia de continuidade do texto, não é? Continuarmos vivendo a felicidade possível aqui da Terra sem o desespero dessa separação momentânea que é a desencarnação. Então vamos ao primeiro dos 6 parágrafos que nós temos para o nosso estudo desse item do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse primeiro parágrafo nós vemos a situação descrita. Muitas vezes a morte ceifa as nossas famílias, arrebatando os mais moços antes dos velhos. Então nós dizemos: Deus não é justo. Ora, e dizemos que Deus não é justo justamente porque Ele sacrificou uma pessoa jovem e deixou uma outra aqui que já tem mais idade. Dizemos que a morte leva o mais jovem, deixa o mais velho. O argumento do parágrafo diz que o mais jovem teria grande futuro e que são úteis os mais jovens, enquanto os mais velhos já sofreram bastante e para nada mais servem. E vemos ainda como argumento aqui que essas situações despedaçam o coração materno, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria, exatamente aquilo a que nós nos referimos há pouco. Muitas pessoas colocam na presença do ser amado toda a sua felicidade aqui na Terra. Essa argumentação mostra como nós entendemos o que deveria ser a justiça diante da desencarnação, a justiça diante da morte. Nós entendemos que deveriam ir primeiro os mais velhos, aqueles que mais sofreram, que se tornam inúteis na sociedade, o que já não é mais uma verdade para nós, há muito tempo. Nós que somos espíritas, cristãos, sabemos que os mais idosos têm um papel importantíssimo na nossa sociedade, inclusive de transmissão de sabedoria aos mais jovens, não é? Temos essa visão de que os mais moços têm esse futuro brilhante pela frente, enfim. O que esse primeiro parágrafo nos traz é a nossa concepção do que seria a justiça aqui na Terra. Vamos ao segundo parágrafo,
dividido agora em duas partes, para que nós possamos pensar mais um pouco sobre esse tema. Nessa primeira parte, ele começa, do parágrafo, ele diz, humanos. É claro que quando o Evangelho segundo o Espiritismo grafa essa palavra aqui, ela quer dizer espíritos encarnados. Vocês que estão encarnados precisam, exatamente nesse ponto que é a desencarnação dos entes queridos, elevar-vos acima do terra-terra da vida, acima das circunstâncias da vida terrena, para então podermos compreender que muitas vezes o bem está onde nós julgamos haver o mal, e a providência divina está onde muitas vezes vemos fatalidade do destino, acaso. Não é? E uma pergunta que vem na sequência, por que avaliamos a justiça divina pela nossa? Tudo tem um fim, tudo tem um motivo, e um motivo não um motivo qualquer, tudo tem um motivo inteligente, tudo tem um fim inteligente. Essa questão, não é? Por que nós aplicamos, por que nós avaliamos a justiça de Deus pela nossa? Pensamos no parágrafo anterior, ouvimos no parágrafo anterior, como nós avaliamos que deveria ser a morte aqui na Terra, a desencarnação. E agora o Evangelho nos questiona, por que Deus deveria pensar igual a nós? Por que Deus, a justiça divina deveria ser adequada à nossa? A segunda parte do parágrafo nos diz que se nós examinássemos, analisássemos, perscrutássemos, né, melhor as nossas dores, nós encontraríamos a razão divina operando para que a dor fosse regeneradora de nós. E os nossos miseráveis interesses se tornariam tão secundários que ficariam em último plano. Se nós olharmos agora para o todo, para a imortalidade da alma, para o espírito que vive múltiplas existências, nós vamos mudar a nossa concepção de justiça. É isso que diz esse parágrafo. Deus vê o todo, nós vemos uma parte. As razões de Deus, que tudo conhece, deve ser melhor que a nossa, que só conhece um pouco, uma pequena parte do que é a vida e do que é a missão, a tarefa dos espíritos que aqui estão. Além disso, o estudo de nossas dores poderiam nos revelar muito. Por que nos dói tanto a ausência desse ente querido? Por que nos dói tanto que essa pessoa tenha ido embora? Para cada um, individualmente, essa resposta é diferente. E se passamos por essa situação é porque ela deve nos trazer um tipo de aprendizado. Ao invés de apenas sentirmos a dor, devemos analisar essa dor e ver por que ela está acontecendo no nível em que está e o que nós aprendemos com a ausência do ser querido. Muitos dizem, ele era a felicidade, ele era o amor em minha vida. Então nós poderíamos dizer em contrapartida, é hora de aprender a ser feliz por si só, mesmo na ausência desse ente querido. Se esse ente querido era a única pessoa que te dava amor na vida, ele deixa um recado com a sua partida. Chegou a sua vez de distribuir amor às outras pessoas. São aprendizados que a vida nos traz e apenas alguns exemplos de como podemos tratar bem dessas situações. Mudando, inclusive, a nossa concepção daquilo que é justo e daquilo que é injusto. Vamos ao terceiro parágrafo, que agora vem ampliar esses exemplos e nos trazer novos entendimentos. É preferível, muitas vezes, a morte a vergonhosos desregramentos que os espíritos se colocam, muitas vezes, estando aqui na Terra. O mergulho em vícios que o degradam, em imperfeições que podem prejudicá-lo muito, para se falar em modo geral. No nosso segundo grifo, nós vemos que quando acontecem essas mortes, essas desencarnações, é um benefício que Deus concede àquele que se vai para privá-lo desses sofrimentos e que assim o preserva das misérias da vida terrena ou das, como dizíamos, seduções. Podemos colocar aqui seduções dos vícios e das imperfeições terrenas, que talvez lhe acarretassem a perda da própria existência. É melhor desencarnar por uma ação da providência divina do que por esses graves desregramentos que trariam grandes sofrimentos ao espírito.
Se ele foi, é preciso entendermos que Deus julgou e que Deus entendeu não convir que ele permanecesse por mais tempo aqui na terra, muitas vezes, mais uma vez, privando esse espírito desses grandes males. Nesse parágrafo surge o caráter da preservação que a justiça divina oferece a todos nós. Deus nos preserva ou preserva a própria pessoa e até seus familiares de dores que poderiam ser maiores do que a permanência dele na carne iriam causar. Seria muito difícil para a família, talvez, ver aquele ente querido se degradando aqui na terra do que desencarnando aqui e seguindo o seu progresso em paz no plano espiritual. Vamos a mais um parágrafo, o nosso quarto parágrafo. Aqui, mais uma vez, nos nossos grifos, nós vemos outra vez a contraposição de ideias, não é? Que é uma desgraça ver uma vida prenhe de esperanças ser cortada, ser ceifada. E então, de que esperanças nós falamos? Das da terra? Onde a pessoa poderia talvez enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. É preciso, como lemos há pouco, elevarmos-nos acima do terra a terra nessa questão, não é? Nós, agindo assim, desdenhamos das esperanças da vida futura, ao ponto que lhe preferides as da vida efêmera que arrastais aqui na terra? Ou seja, privilegiamos a vida terrena e esquecemos da vida futura. E aqui o parágrafo conclui essa ideia dizendo que mais vale uma posição elevada entre os espíritos de bem, bem-aventurados, do que entre os homens aqui na terra. Aqui nós temos uma comparação entre os bens terrenos e os espirituais, e nessa comparação nós somos lembrados de que a vida futura, a vida espiritual, é a vida natural de todos nós, portanto ela é melhor do que a vida terrena. Aqui nós temos o consolo de saber que quem se vai daqui está voltando à vida real, à liberdade que a vida no plano espiritual pode lhe oferecer. Liberta das amarguras da reencarnação, já abordadas aqui mesmo nesse capítulo. Uma vida liberta das provas e expiações que o planeta Terra muitas vezes impõe a todos que aqui reencarnam. Vamos a mais um parágrafo, aqui agora dividido em duas partes, o nosso quinto e penúltimo parágrafo. Na primeira parte nós vemos que agora, em vez de nos queixarmos diante dessas informações todas que nós tivemos, nós devemos nos alegrar quando Deus retira daqui da terra, que é descrita aqui como um vale de misérias, um de seus filhos. Será que não seria egoísmo de nossa parte desejar que esse ente querido continuasse aqui num planeta de provas e expiações para sofrer conosco? Desejar que ele sofra conosco é egoísmo de nossa parte. Aqui, o estudo, o exame de nossas dores. Essa dor está apenas naqueles a quem falta fé e a quem vê na morte uma separação eterna, o que nós podemos deduzir que não é verdade. Quando ocorre essa separação é momentânea. Em um futuro, nós nos reencontraremos com esses entes queridos. Na segunda parte do parágrafo, a principal informação que nós temos é que nós, espíritas, sabemos que é melhor viver sem o corpo físico. É melhor viver do outro lado da existência. Aqui, a nossa mensagem destinada às mães, aquelas que mais sofrem com a separação precoce de seus filhos. Sabei que os vossos filhos bem-amados estão perto de vós. A separação é apenas uma separação dos sentidos, do corpo físico, porque muitas vezes o coração de mãe sente o seu filho próximo. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos, eles mesmos desencarnados, em perispírito, vos envolvem. O carinho de um filho sempre envolve uma mãe. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transborda de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas, dores sem razão. Depois de tudo isso que nós vimos aqui como informação nesse item do capítulo,
os afligem. Então, quanto mais uma mãe sofre sem razão por apenas não estar ao lado do filho, por apenas um estado egoístico, o filho se sente mal no plano espiritual. Porque quando uma mãe age assim, isso denota nela a falta de fé que nós vimos agora há pouco e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vejam, o Evangelho segundo o Espiritismo não está nos dizendo que é proibido sentir saudade, sentir falta da pessoa amada. Isso é natural do ser humano. Sentir falta do filho amado é natural de cada um de nós. Mas daqui podemos concluir que não há razão para o desespero diante da morte de um filho amado. Aqui nós entendemos que continuamos a viver a nossa existência confiando em Deus, essa é a fé, para que Deus restitua aquele filho amado à sua felicidade, ao seu bem-estar, ao seu progresso como espírito imortal. Os filhos continuam conosco e estão melhores lá do que aqui. Esse desespero que denota falta de fé e revolta contra Deus é uma falta grave para o espírito. Não seria pior para o filho desencarnado saber que sua mãe está assim, cometendo uma falta contra Deus? Então que nós busquemos esse alento na fé, essa emulação de nossa fé, para que nós possamos continuar vivendo a vida aqui na Terra em alegria. Uma alegria de saber que o nosso filho está próximo de Deus, que o nosso ente querido está seguindo o seu caminho de progresso, apenas em outro plano da vida. E que a desencarnação de um ente querido ou de uma pessoa em tenra idade significa que ela cumpriu o que deveria cumprir aqui na Terra ou que cometeria um grave desvio. Portanto, Deus preserva essa pessoa, preserva esse espírito de desvios maiores, o levando para lá e deixando com que ele receba as recompensas de sua missão cumprida aqui, ou que tenha conhecimento maior no plano espiritual para seguir no caminho do bem. O nosso último parágrafo nos diz: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, atente ao vosso sentimento. O sentimento a chamar esses entes bem-amados e, se pedirdes a Deus que os abençoe, a oração, o aspecto prático aqui do nosso tratamento, não é? Se nós pedirmos a Deus que Deus os abençoe, em vós sentireis fortes consolações. Basta agir dessa forma. Dessas que secam as lágrimas, dessas que nos permitem viver a felicidade possível, mesmo longe do ser querido. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Essa é a mensagem ou a instrução, o aspecto prático final da mensagem desse item do Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazendo essa parte prática. Escutar o próprio sentimento, o próprio coração e pedir em prece por esses entes queridos que se foram. Por nossa vez, também nos sentiremos consolados. Por nossa vez, também nos sentiremos em condições de tocar a nossa própria existência adiante, pois se eles são convocados a seguir o seu caminho de progresso e de felicidade no plano espiritual, nós outros que aqui ficamos também temos nossas tarefas a cumprir. É preciso confiar em Deus. É preciso confiar em nós mesmos. É preciso confiar na vida. É preciso confiar nesses aspectos que o Evangelho segundo o Espiritismo, nessas leis, melhor dizendo, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, que nos trarão, sem dúvida nenhuma, progresso e, por consequência, felicidade, tanto aos que ficam quanto àqueles que vão. No futuro próximo, todos nos amaremos em máximo grau e compartilharemos desse amor sem importar a distância. E nem importar também o plano em que estejamos, o plano físico ou o plano espiritual. Esse item do Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina o desenvolvimento desse amor em nós. Queridos irmãos e queridas irmãs, muito obrigado mais uma vez pela companhia nos estudos. Deixamos o nosso fraterno abraço, o convite ao nosso próximo estudo e os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre.